Olá, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Cardoso. Eu vim aqui trazer para vocês um breve resumo do nosso artigo de pesquisa. Ele está sob o título de Impactos do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 na relação entre comunicação informal e proximidade física. Bem, esse artigo é de autoria minha, juntamente com Marcelo Perim, Letícia Machado e Cleison de Souza. Esse artigo ele fala sobre comunicação informal. Bem, a comunicação informal ela é aquela que acontece espontaneamente entre os participantes, entre os indivíduos. Ela é rica, ela não tem papel definido, não tem pauta, não tem local agendado, ela é simplesmente espontânea. Essa comunicação ela está intimamente associada à proximidade física entre os participantes. A literatura mostra que quanto mais próximas as pessoas estão, mais oportunidades de comunicar-se informalmente está presente. Não somente isso, essa comunicação também ela está associada a maiores índices de colaboração entre os participantes. Daí a importância da comunicação informal. As pessoas colaboram mais. Essa comunicação ela também ela está presente no ambiente corporativo. Ela é comumente chamada daquela conversa de bebedouro, aquela conversa de corredor, ou até aquela conversa na hora do almoço. Bem, dito a importância da comunicação informal e sua relação com a proximidade física, e seu importante papel no trabalho colaborativo, nós temos um outro cenário aqui, a pandemia de Covid-19. O que houve com a pandemia? Bem, a pandemia ela trouxe como medida de combate ao avanço do vírus o isolamento social. E quando a gente fala de isolamento social, a gente fala mais precisamente de distanciamento físico. Ou seja, a mesma proximidade física que ela é favorável para a comunicação informal e para a colaboração entre os membros da equipe, ela é desfavorável no combate ao vírus. Então, o que aconteceu? O distanciamento social foi comumente adotado em todo o mundo e muitos profissionais passaram então a exercer suas atividades de home office, a partir de suas casas e de forma isolada fisicamente dos seus colegas de trabalho. Bom, isso surge uma preocupação, uma indagação. O que acontece com a comunicação informal nesse cenário? Será que ela ainda existe? Será que aconteceu comunicação informal? Será que ela aconteceu através das ferramentas, das tecnologias de comunicação? Mas e o importante papel da proximidade física? Será que houve prejuízo ainda assim para a comunicação informal? Bem, essa é o que compõe a nossa questão de pesquisa. Nossa questão de pesquisa é a seguinte: o isolamento social adotado durante a pandemia de Covid-19 causou impactos negativos na comunicação informal? Bem, parece-me que sim, porém precisamos de dados e evidências científicas para tanto. E para isso nós criamos o seguinte modelo teórico: o H1, H2 e H3. O H1 ele verifica a relação da comunicação informal com a interação social, sendo que aqui a interação social ela se refere ao isolamento social de maneira oposta, ou seja, quanto mais interação social, menos isolamento social. O inverso também é verdadeiro. Então, na H1, nós temos aqui na hipótese H1 a comunicação informal exercendo um impacto positivo na interação social, ou seja, quanto mais as pessoas comunicam-se informalmente, mais também elas interagem socialmente e menos isoladas estão. Enquanto que na hipótese H2, ela é negativa, ela se refere à distância da equipe, ou seja, quanto maior a distância da equipe, menos interação social e mais isoladas elas estão. Na hipótese H3, a gente procura verificar a relação entre a comunicação informal e a proximidade física. Ou seja, essa relação entre a comunicação informal e distância na equipe, ela é verdadeira, ela exerce em conjunto uma relação positiva na interação social, ou seja, quanto mais próximas as pessoas estavam anteriormente ao home office, mais elas comunicaram-se informalmente e isso causou mais interação social e menos isolamento. Aqui vale uma observação importante. A distância na equipe ela se refere a um período anterior ao home office. Ou seja, a gente procura saber se aquela proximidade que já existiu, se ela é capaz ainda de exercer algum efeito em relação à comunicação informal, a ponto de atuar em conjunto ainda, favorecendo a interação social, representada pela hipótese H3. Bem, para responder a nossa questão de pesquisa, o nosso modelo, foi realizado um survey. E como resultado, nós conseguimos comprovar que a hipótese H1 se demonstrou verdadeira, assim como a hipótese H2.
contudo a hipótese H3 não foi comprovada. Vamos de uma a uma. A hipótese H1 comprovou que a comunicação informal ela exerceu um efeito positivo na interação social, ou seja, as pessoas que comunicaram-se mais informalmente durante o home office também elas interagiram mais socialmente e sofreram menos o isolamento social. Enquanto que a distância na equipe, na hipótese H2, também demonstrou um efeito positivo, na verdade a hipótese se confirmou, ou seja, quanto mais distantes as pessoas estavam, menos elas interagiram e mais isoladas estiveram. Consequentemente, quanto mais próximas as pessoas estavam antes do home office, mais elas interagiram e menos isoladas elas estiveram. Enquanto que a hipótese H3, que procura ver a relação em conjunto da comunicação informal com a distância na equipe, ela não se mostrou verdadeira. Ou seja, não existiu uma relação entre a comunicação informal e estar próximo ou não antes do home office. As pessoas comunicaram-se informalmente independentemente de estarem próximas ou distantes. Ou seja, aquele ambiente rico que a proximidade física trouxe, que aquelas pessoas que estavam próximas iriam comunicar-se informalmente, elas não comunicaram-se através das ferramentas durante o home office. Isso é muito interessante porque diversos estudos também durante a pandemia demonstraram que a comunicação informal também sofreu efeitos negativos a partir das ferramentas de comunicação. E isso se deve muito às características dessas ferramentas de encontros agendados, pauta definida, ordem de fala, dificuldade de manter-se conversas paralelas. Então aqui a gente observa que estar próximo anteriormente ao home office não conseguiu causar um efeito durante o home office, ou seja, as pessoas não tiveram essa mesma comunicação informal que elas teriam no ambiente físico. Então fica aqui um alerta para a gente procurar desenvolver estudos em busca de favorecer essa comunicação informal através das ferramentas de tecnologia de comunicação. Muitos estudos eles relacionam a comunicação informal muito a ambientes 2 e 3D, mundos virtuais. Contudo, no cenário corporativo, esses ambientes não são muito frequentes. Então, cabe aqui um vasto campo de estudo, né, que pode ser explorado. Esse aqui é o nosso artigo, ele está na íntegra aqui, no simpósio, na verdade, no simpósio está na íntegra, no Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos 2022. Espero que vocês leiam, deem o feedback, falem o que vocês acharam, por favor. E muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom evento a todos.